Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elliot e no vídeo de hoje a gente vai refazer um desenho antigo meu, que eu acho que foi um desenho de 2020, 2021 e esse processo todo desse refazendo desenho eu fiz em live lá no Roxinho, então se você ainda não me segue lá, vou deixar o link aqui na descrição para vocês me acompanharem. Atualmente estou fazendo live todos os dias a partir das 6 horas da tarde, porém caso haja alguma mudança no sentido de horário ou os dias de live, porque ainda estou pegando o jeito, o cronograma e tal. Aí caso haja alguma mudança, qualquer coisa, eu aviso aqui pra vocês no YouTube e também lá no meu Instagram. Detalhe, se você não me segue ainda no meu Instagram, tá aqui na descrição também o link do meu Instagram, também tem meu TikTok e meu Twitter, mas eu não uso ele muito, mas de todo jeito aí na descrição tem todos os links das minhas redes sociais, incluindo o Roxinho, e vocês podem me acompanhar e serem presentes aí na minha vida, não só aqui no YouTube. Então, sem mais delongas e merchan, vamos começar o vídeo. Vamos iniciar mostrando o processo que foi para fazer a line art com um pouquinho do esboço e o processo da line art em si. Essa eu não fiz em live, eu só gravei o time-lapse para colocar aqui no vídeo para mostrar para vocês. Mas em si, como eu falei no início do vídeo, todo o processo de gravação da pintura eu fiz em live. Como vocês podem ver, tem um layout diferentezinho, com as bordinhas, tudo que tava na live. Tem um personagemzinho bonitinho que ele tá seguindo o mouse quando eu vou pintando. Então eu fiz toda essa programaçãozinha muito bonitinha. Minhas lives são muito legaisinhas, fofinhas, relaxantes. Então se você quer me acompanhar é só ir lá no Roxinho, que eu tô fazendo as lives tanto pra me entreter e entreter vocês, e pra gente se inspirar e desenhar junto. É bem legal. Falando do desenho que iremos refazer, ele é essa obra de arte, essa coisa linda aí que temos em tela. Foi um desenho que particularmente quando eu fiz na época, né, que foi 2020, eu gostei muito, mas quando eu olho ele agora eu vejo muitos e muitos erros nesse pobre coitado. Sobre o desenho em si, ele é uma fanart das meninas superpoderosas, no estilo meio japonesa, assim, tal. Que eu fiz ele num caderno de desenho dado pelo governo, com uma aquarela que eu ganhei de presente do meu marido, uma aquarela escolar, que não era apta para aquele papel fino e ruim do caderno de desenho. E além do mais, para fazer o fundo do desenho original, eu usei uma tinta preta de tecido. Então, assim, o papel ficou super enrugado, uma qualidade eu bem do ruim. E além disso, né, eu ainda tava começando a pegar mais meu estilo. Eu não tinha muita noção de anatomia, coisa que ainda não tenho até hoje, coisa que eu não tenho ainda até hoje. Mas ainda assim eu tenho um pouquinho mais de consciência, mas antes eu não tinha. Então eu fui e fiz o desenho, eu só tive a inspiração, tive a ideia e só fiz. E foi ok, não ficou tão horrível, eu gosto do desenho particularmente, só que ver ele, a versão nova, melhorada, é muito melhor, ficou 30 mil vezes melhor do que o original. Falando agora sobre o processo do desenho, a line art não foi tão complicada na maior parte do tempo, porém eu tenho muita dificuldade com as mãos. Como eu falei, minha anatomia não é das melhores, então as mãos das personagens foi horrível fazer. Por sinal, em live, quando eu estava pintando, foi citado que as minhas personagens elas só tinham 4 dedos e ficaram todas com 4 dedos mesmo, e é sobre isso, está tudo bem. Foi muito difícil fazer as mãos, eu tenho muita dificuldade de fazer mão, mas eu consegui superar esse obstáculo na minha vida. As roupas foram mais de boa de fazer, os cabelos também eu tenho facilidade de fazer. A questão das roupas, acho que eu tenho uma dificuldade com questão de caimento e as dobras. O da Lindinha, por exemplo, eu achei ela muito reta, ela não ficou muito fluida. A da Docinho, eu tive total uso de referência. Eu peguei uma imagem do Pinterest, fui observando e fui fazendo o mais próximo que eu conseguia. Porque, enfim, era uma roupa diferente das outras duas personagens. Porque o da Florzinha e da Lindinha era pra ser uma vibe meio kimono, yukata, etc. E o da Docinho, ele é pra ser aquelas roupas de meninas que ajudam em templos. Que deve não, ele tem um nome específico, mas eu não lembro agora.
mas eu vou botar aí na tela. E por isso que, por sinal, a roupa da Docinho, ela tem mais detalhes, porque o caimento e tudo mais, porque eu realmente usei uma imagem como uma base. As outras duas eu fiz mais pelo instinto mesmo. Então, recapitulando tudo, foi ok fazer a line art, só a parte das roupas e das mãos, principalmente as mãos, foi mais complicada. A base da referência foi totalmente o desenho original, só que para implementar e enriquecer os detalhes, usei referências de fotos do Pinterest, principalmente na questão das roupas, principalmente com a Docinho. Em questão de mudanças do original para esse redraw, a que também teve mais mudanças foi a Docinho, tanto na questão de que no original ela usava um kimono normal e ela não mostrava as mãos, o leque dela era um leque de madeira e a máscara dela, do rosto, ela tinha uns desenhos que eu tentei reproduzir na hora de fazer a line art, só que eu não gostei. E ela tinha uma máscara de eu não sei exatamente o que foi que eu fiz, parece um cachorro endemoniado, mas tudo bem. Mas eu optei em não fazer essa máscara. Eu até pensei em de fato fazer, só que eu achei que ia ficar muita coisa. Só que a gente foi e fez a lindinha cheia de coisa, então não foi muito criterioso. Mas achei que ia ficar demais. Então, tipo, eu não fiz o desenho da máscara dela, porque eu não achei um ângulo legal, eu não consegui fazer exatamente como eu fiz também no original. E eu achei que não combinaria também, pra ser sincera. E sobre a máscara que ela tinha, eu deixei um único item que remetesse a essa máscara, que seria essa presilhinha que parece o ícone do The Sims. No cabelinho dela, porque isso faz referência a um acessório que ela usa em Meninas Superpoderosas Geração Z, que é o anime das Meninas Superpoderosas, que por sinal na live eu fiquei falando várias vezes das Meninas Superpoderosas Geração Z, que por sinal é muito bom, super recomendo, assistam. Em si, outras referências, não bem referências, mas coisas para assimilar as personagens, seria, por exemplo, na florzinha eu botei uma estampa de flores no kimono dela. No da Docinho, como eu falei, eu coloquei o coisinha das Meninas Superpoderosas Geração Z, que parecem coisas de The Sims. No da Lindinha, uma coisa que eu pensei era fazer alguma coisa com bolhas ou coelhos, já que ela gosta muito de coelhos e que em inglês o nome dela é alguma coisa a ver com bolhas. Eu pensei em fazer algo nesse sentido. Mas aí o que aconteceu? Eu não fiz coisas com bolhas. Eu tentei fazer nesse colarzinho dela, fiz uma bolinha pra tentar remeter alguma coisa. A textura do kimono dela é umas coisinhas redondas, então eu tentei fazer alguma associação. No laço dela, do kimono, eu botei uma estampa de coelho, que vocês vão ver mais lá pra frente. Mas ele ficou muito discretinho, então nem dá pra ver direito, sabe? E eu pensei, vamos botar uma coisa mais escancarada. Eu fui e coloquei o polvozinho que ela tem de pelúcia na cabeça dela pra fazer mais sentido. No caso, isso era uma coisa que esse polvo, eu fiz ele nessa alusão lá em 2020. Mas nessa versão atual, o meu foco foi mais nas texturas da roupa dela e no colar. Foi essas as coisas diferentes que eu não fiz na versão anterior. O polvo, eu pensei em não colocar, porém, querendo ou não, ele remetia muito a ela, então não fazia sentido não colocar, sabe? E na arte original, né, que eu fiz lá em 2020, era a Lindinha que tinha os detalhes de flor no kimono, só que eu falei, não faz muito sentido colocar nela, faz mais sentido colocar no da florzinha. Só que, tipo assim, no desenho original, a florzinha ela já tava muito estilizada e ia ficar muito mais pesado, sabe? E como o kimono dela tava bem fininho e ela tinha um detalhe mostrando as pernas, ela tava usando uma meia, um saltinho, não sei o que. Aí acho que ficaria muita informação, sabe? O laço dela era bem grande e tipo, já tinha uma florzona no laço, então tipo, já era muita coisa nela, sabe? Ia ficar muito carregada e as outras iam ficar muito simples. Mas eu acho que eu consegui equilibrar bem como as roupas iam ficar em cada uma pra não ficar mais pesado e uma não ficar muito simples, outra ficar mais detalhada. Porque tipo, a florzinha o que
kimono dela tem uma abertura no ombro, que é uma estilizadinha. A parte do meio, né, que segura o que seria o laço do kimono que fica atrás, onde ela não tá aparecendo, ele tem uma texturinha diferente, tá detalhadinho, lá. Ela tem um puta guarda-chuva enorme, ela tem um brinco enorme. Aí o guarda-chuva, que não é um guarda-chuva, né, é um guarda-sol. Ele tem uma espada escondida, ela tem um laço detalhado na cabeça, aí a roupa dela é toda cheia de estampa. Ela tem muito detalhe. Só que aí a gente vai pegar docinho a docinho, pá, tem um leque que tem um detalhezinho, a roupa dela é mais estilizada, né, porque era uma roupa diferente. Ela tem um leve acessório na cabeça, porém ela tem uns brincos legais. Aí a lindinha, ela tem mais itens, no caso. Ela tem a roupa mais simples, porém ela tem um leque com um babadinho, dá pra ver o sapato não, né, dá pra ver o chinelinho de madeira dela, ela tem um detalhe no penteado do cabelo, ela tem um penteado diferente com acessórios, ela tem a pelúcia, ela tem uma comidinha, né, ela tem um dango. Então assim, elas foram bem equilibradas ao todo, pelo menos na minha visão. Então ao todo, eu gostei muito desse desenho, eu gostei muito dele. Ele foi meio trabalhoso. Quanto tempo foi? Não sei, não faço ideia, porque a line art eu fiz com timelapse, então não tenho nenhuma noção mais ou menos de quanto foi. E a pintura que eu fiz lá na Twitch já sumiu na Twitch, então eu não lembro quanto é. Ah, você olha o arquivo do computador, preguiça, não vou olhar. Mas deve ter dado, cada uma eu fiz uma live diferente, eu acho, se não me falhar a memória. Então foi 3 lives e minhas lives estão durando umas 2 horas e pouco, 3 horas. Então acho que foi umas 6 horas e pouco, 5 e pouquinho, fazendo a pintura delas. Também eu me enrolo porque eu fico conversando com as pessoas na live. Como o vídeo tá bem acelerado, então não dá pra vocês verem quando eu fico travada. Mas tem muitas vezes que eu ficava parada e ficava bons minutos conversando com as pessoas e lá o desenho parado. Detalhe, eu não cortei nada, eu só acelerei o vídeo, então não dá pra ver esses momentos que eu paro e fico conversando. Mas realmente teve bons momentos assim, então talvez eu tenha demorado mais por conta disso. Enfim, considerações finais. Eu tenho que aprender a fazer um roteiro, porque eu só fiquei falando e não falei nada desse vídeo inteiro. Fazer live tá sendo muito legal, então se vocês quiserem me acompanhar, vai estar aqui na descrição o link da minha roxinha pra vocês e das minhas outras redes. E é isso, galera. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, espero que tenham gostado da arte. E vamos ter muito mais vídeos agora com minha linda facita. Beijinho. Tchau, tchau.